pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui o professor Macarrão do Estude Fácil, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Estou aqui para continuar as minhas dicas aí da super reta final para a provinha da ESA. Bora lá, galera? Vou jogar na tela. Nós vamos falar agora da prova 2018-19, tá? E também vamos adiante aí com 19-20, beleza? São provas que vocês sabem que a ESA já passou a disponibilizar depois no site de uma forma diferente, né? Não é uma forma, na minha opinião, correta, porque, né, com toda a necessidade de ser transparente, né, de acesso à informação e etc., não faz o menor sentido disponibilizar só a questão e a alternativa correta. Eu diria que não precisariam nem soltar tanta justificativa igual eles soltam, desde que você colocasse lá a prova, né? Por quê? Pensa bem, se o edital de qualquer concurso prevê que toda questão só pode ter uma alternativa correta, como é que você vai saber para avaliar se cabe um recurso ou não depois, né? Se você tem ali, se você não consegue saber, olhar, ler mais as outras alternativas que não aquela que eles deram como resposta, né? Então, não, mas aí eles mesmos já eliminaram, mas aí não precisaria de recurso, né? É por isso que acontece o recurso, porque as pessoas erram, acontece, faz parte. Bom, eu, se fosse candidato, entraria alegando a lei de acesso à informação, que aquilo tinha que ser mais transparente e divulgado. Só isso, que eu queria ver a prova inteira. Para nós e para vocês, né? Para nós como professores, preparando vocês, né? Construindo a preparação de vocês, e aí, consequentemente, para vocês, sinceramente, eu acho que é uma desvantagem também, porque a gente não consegue ver a prova inteira, a gente consegue imaginar algumas coisas a partir dos elementos que chegam, né, até nós com essa forma que a ESA vem disponibilizando aí a prova. Mas vamos que vamos, né, gente? Vamos trabalhar com o que nós temos. Eu vou aqui mostrar para vocês, então, começar a falar sobre a prova de 2018-2019. Vamos lá. Tá aqui, né, ó, 2018-19, beleza? Vamos que vamos. Mas compreendi num lampejo. É uma questão de vocabulário, tá? Porque a palavra em destaque tem o sentido de... Questão de vocabulário é questão muito comum em provas. Ela é um pouco textual, porque depende de um contexto, né? E ela é de conhecimento geral. Ela é complicado, porque como é que eu vou fazer, Macarrão? Você tem que tentar entender no contexto, porque dicionário você não pode usar. Dicionário você não é, né? Mais importante, você não é um dicionário. Então, tem que tentar se virar, né? Num lampejo, só tinha uma alternativa correta, segundo a banca, né? Que é o sentido de clarão, repentino e breve. Realmente faz sentido, lampejo é isso, é um lampejo, uma coisa assim, do nada, né? Ok? Bom, a gente tem aqui uma questão 2, que é uma questão de texto mesmo, aí eu preciso do texto totalmente, não dá nem para falar muito dela. E agora, a gente vai para a questão 3, que traz um assunto importante, interessante para nós, que é a questão da função semântica, sintática, morfológica, etc., de pronomes oblíquos átonos. Então, reparem, pronomes oblíquos átonos constantemente são cobrados pela ESA, não tem como fugir disso daqui, tá? Furtaram, ele pede assim, o termo grifado tem valor de possessivo na alternativa. Gente, os pronomes me, te, se, nos, vos, lhes, lhe e lhes, eles podem exercer essa função, né? Ter esse valor semântico de posse, tá? Eles podem sim ter esse valor semântico de posse. Isso acontece quando? Bom, a gente vai ter que observar se você consegue trocar o pronome que for por algum pronome possessivo ou algo que faça o papel de possessivo, tá? Veja bem, olha a alternativa que eles colocaram como correta. Furtaram-lhes as carteiras e os passaportes. Furtaram as carteiras e os passaportes deles. Eu troquei o lhes por deles e fez sentido? Fez sentido, né? Se em vez de lhes fosse me, furtaram-me as carteiras e os passaportes. Vamos supor que eu tivesse mais de um comigo ali, né? Então furtaram minhas carteiras ou as minhas carteiras e os meus passaportes. Esse me estaria fazendo esse papel, correto?
Pois é, toda vez que isso acontecer, significa que estes pronomes oblíquos átonos aqui têm valor possessivo. Repare que o a, os as e as variedades deles, né, lolá, los, las, noná, nos, nas, eles não entram nessa brincadeira aqui, tá joia? Então, a resposta que eles apresentam realmente é uma resposta correta, fato, e dá pra gente já fazer uma análise, né? Na número 4, ele pede advérbio, né? A cidade alternativa contém um advérbio e ele especifica, ele quer um advérbio de tempo. Advérbio de tempo, gente, eu sempre recomendo aos meus alunos tentar pensar nas perguntas, né? Advérbios, conjunções e tal. Quando? Atualmente. Responde? Responde a pergunta quando, não responde? Então, temos de fato aqui um advérbio de tempo nessa alternativa. Macarrão, mas vai dar certo sempre? Olha, sim, pode ser que às vezes você não perceba que deu certo, é diferente, tá? Mas que vai dar certo? Vai dar certo, não tenha dúvida disso, tá? Deixa eu pensar mais frases assim. Naquele dia, transplantes de órgãos e tecidos foram rotineiros. Quando? Naquele dia. Então, expressão de tempo, tá? Ok? Agora, se eu falasse naquele hospital, ó, naquele hospital, transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros. Quando? Naquele hospital? Não. A pergunta para eu responder naquele hospital já não é quando, a pergunta é onde. E aí a resposta, né, naquele hospital vai ser lugar, vai ter valor locativo, valor de lugar. Então, eu já teria um advérbio de lugar, no caso. Então, é importante. Macarrão, tem perguntas para tudo de advérbio? Não, mas para muitos tem. O que eu posso pensar aqui, ó? Como é a pergunta normal para modo. Por quê? É a pergunta normal para causa, tá? O quando é para tempo, o onde é para lugar, que a gente já pôs ali, né? O para quê é de finalidade, certo? Ok? Eu posso pensar aqui o com quem, que é companhia, ok? Tem mais coisa? Tem mais umas coisinhas, mas esses aqui já vão ajudar bastante, né, vocês aí, tá? Vai dar para resolver bem a vida, tá bom? Bom, vamos que vamos ver o que tem pela frente aqui. Teoricamente mudou a coisa, mas não mudou a numeração, tá, gente? Então vamos lá. Olha só. Você que ama velocidade, agora pode chegar ao finalmente. A palavra sublinhada foi formada por... Gente, finalmente é de fato um advérbio, né? Originalmente ele é um advérbio. Então, terminou em mente, a gente sabe que o mente é um sufixo formador de advérbio. Correto, gente? Ok? Beleza? Então, como ele é um sufixo formador de advérbio, deixa eu tirar aqui, daqui que se eu precisar de espaço para escrever, eu não estou aparecendo na tela, gente. Então, como é um sufixo formador de advérbio, ele forma advérbio. Põe lá final, põe o mente, fica finalmente. Acabou? No entanto, agora pode chegar ao finalmente. Chegar a algum lugar, finalmente está aqui com valor de substantivo. Tem um artigo aqui antes dele. Quando eu altero a classe de palavra sem colocar ou retirar sufixo, porque o sufixo que está aqui é para formar o advérbio, e agora ele já não é mais advérbio, ele passou a ser substantivo, certo? Quando eu altero a classe de palavras sem colocar nem pôr sufixo, prefixo, sem juntar radicais, né? Enfim, palavras, mas eu altero o sentido ou a classe de palavra, eu tenho o que a gente chama de derivação imprópria. Mais uma vez, mantendo a lógica da ESA, sim, nós temos formação de palavras como sendo um assunto, estrutura e formação de palavras, né, como sendo assuntos bastante recorrentes aí, ok? Ó, vou deixar até a sirene ao fundo, hein? Pra vocês ficarem bem atentos aí, que esse assunto é muito importante. Beleza, galera? Bom, questão 4, destaca a alternativa em que as regras de acentuação foram empregadas adequadamente, ou seja, que as palavras estão escritas corretamente. Desse formato, né, que a prova fica disponível para nós, a gente não consegue ver as outras, mas fato é, o que aconteceu aqui com abençoo? Existiu uma regra
que fazia a primeira vogal do hiato homogêneo ou o ter acento. E essa regra não existe mais, tá? Ela caiu com o acordo ortográfico, tá? Detalhe importante, tá, gente? O acordo ortográfico, vou até me colocar no cantinho, esse acordo ortográfico que entrou em vigor, né, no final da primeira década aí do século, né, 2008, 2009, que depois teve um prazo, já tinha um prazo, né, de adaptação e depois teve um prazo prorrogado e tudo, ela é o acordo, a reforma ortográfica de 1990, porque é quando ela é de fato proposta. Tá? E aí começa toda a tratativa, toda a burocracia para se chegar, de fato, finalmente a implantação dessas regras. Tá? Então, se aparecer uma questão falando em acordo ortográfico de 1990, estamos falando deste acordo ortográfico que a gente tanto badalou aí nos últimos 10, 12 anos, ok? Abençoou, deixou de ter. Heróico, olha só, é uma regra que muito afetou palavras, afetou mais, eu diria que é a regra que mais afetou as palavras do português falado no Brasil, talvez seja essa, a regra do ditongo aberto. A gente já falou dela lá atrás, né, que foi até a resposta em vídeos anteriores. Vou até voltar aqui, tá, gente? Estou voltando rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver, foi no último vídeo, salvo engano, aqui, que era a palavra chapéu e herói, tá vendo, ó? Ditongos abertos, tônicos, são acentuados. A regra era assim, parava aqui. Terminava aqui. Agora vem, são acentuados, porém, tem um porém agora, se a palavra não for paroxítona. Ou seja, vamos lá na frente, passando. O que acontece? Heróico tinha acento. Heróico não tem mais acento. Por quê? Porque embora seja um ditongo aberto oi tônico, se você fizer a separação aqui, você vai ver que ele se encontra na penúltima sílaba, ou seja, a palavra é paroxítona, e para as paroxítonas a regra do ditongo aberto deixa de funcionar, tá? E fiéis, então fiéis também tinha que estar sem acento. Não, porque ó, fiéis. Fiéis, a tônica é a última, então é uma palavra oxítona. Ok, beleza, galera? Lembrando que o acordo ortográfico em questão é de 1990, não se perca com isso. Bom, próxima. Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. Mais uma vez, não temos as outras, né, galera? Mas vem comigo aqui, ó. Se os chefes virem o projeto, o que acontece? Muita gente boa, inclusive, fala assim, ó, verem. Muita gente fala verem. Se os chefes verem. Se você... A gente mesmo fala de vez em quando assim, ó. Se você ver o fulano, fala que eu preciso falar com ele. Na verdade, aí tá errado. Se você vir o fulano. Mas não é o verbo vir, é o verbo ver. Pois é, exatamente por isso. Se fosse o verbo vir, é se você vier. Né? Não é o caso aqui. Então, no futuro do subjuntivo, é disso que a gente está falando aqui, ó. Futuro do subjuntivo. Verbos irregulares tendem a ter radical, né, diferente do radical do infinitivo. Então, não é ver. Se os chefes verem, não, se os chefes virem o projeto, eles aceitarão com a OTIL, porque é plural, é plural sim, é terceiro do plural, mas porque é futuro do presente. Então, é com a OTIL, ok? Próximo aqui. Eduardo Ramos andava após uma discussão melancólica, já que não encontrava sua esposa. Os verbos em destaque são classificados. Bom, estamos falando aqui de transitividade, né? Estamos falando de transitividade verbal. Gente, o assunto transitividade engloba necessariamente, ele vai trazer, vou até colocar a tela inteira aqui, o assunto transitividade, ele traz com ele várias outras coisas. Ele traz, obviamente, a questão específica, se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo, ou bitransitivo, enfim, o que ele for. Mas ele traz, obviamente, por consequência, as relações sintáticas que virão disso. Por exemplo, a questão que a gente viu há pouco, de se é objeto direto, se é indireto, vai cair na análise sintática de alguma forma, entendem? Então, vamos lá, vamos voltar para a questão. A gente está falando do andava, que é um verbo que pode ser normalmente intransitivo ou verbo de ligação.
Eduardo Ramos andava após uma discussão melancólico. Ele andava melancólico após uma discussão. Não está dizendo que ele caminhava. É sinônimo de caminhava aqui, esse andava? Não. É um estado dele, é que ele estava melancólico. É diferente de caminhava, ou seja, esse verbo andar aqui é verbo de ligação, certo? Já que não encontrava sua esposa, ele não encontrava quem? Sua esposa. É um verbo transitivo direto. Portanto, realmente, de ligação, transitivo direto. Não tem para onde correr. Certo, certo? Vamos ver o que temos mais. Marca alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. Gente, veja bem. Mais uma vez, né, não temos como olhar todas as alternativas. No entanto, aqui, a primeira coisa que você tem que focar e procurar é a conjunção. São as conjunções de cada alternativa. Por quê? Porque eu preciso de causa e consequência. Então eu preciso achar uma conjunção causal. Conjunções causais. Lembra que eu já falei anteriormente? Decore e vai ser feliz, cara. Ó, eu tenho o porquê. Eu tenho o já que. Eu tenho visto que. Eu tenho uma vez que. Eu tenho o como. Isso aqui já resolve, nossa senhora, mas uma quantidade de coisas que vocês não fazem ideia, tá? Ok? Então, achando a conjunção, eu tendo a resolver meu problema. As questões mais difíceis de causa e consequência, alguma coisa desse tipo, causa e efeito, são aquelas em que não há conjunção marcando isso claramente. Aí realmente é um pouquinho mais difícil porque cai só na interpretação. Você não tem um outro aparato para resolver. E aqui tem, cara. Olha, como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. Uma vez que estava, por que estava? Então tudo isso aqui é a ideia de causa, que foi a alternativa apontada, gente. Tá? Bom, número 8. Fiz-lhe sinal que se calasse. A palavra que é fiz-lhe sinal que se calasse. Olha, gente, a ideia aqui, fiz-lhe sinal para que se calasse, né? Alguma coisa nesse sentido, certo? Tá engolindo aqui. Fiz o que? Sinal para ele, eu, sujeito, né? Fiz, sinal, objeto direto, né? Para ele, objeto indireto, que se calasse, para que ele se calasse. Olha, eu não sei as outras alternativas. De fato, esse aqui é uma conjunção? Sim, ele é uma conjunção. Qual tipo de conjunção? Ele não pediu, então tá valendo, ficou por aqui. Mas mais uma vez esbarra na questão das conjunções no período composto, tá? Vamos lá. Milhares de indivíduos voltam a ver o mundo graças às córneas doadas. Que tipo de sujeito se manifesta? Gente, é um sujeito extremamente simples, né? Do ponto de vista sintático, olha, milhares de sujeitos. Tá? Quem voltam a ver o mundo graças às córneas doadas? Milhares de indivíduos. Sujeito não, de indivíduos. Então é um sujeito, ok? Ele é uma quantidade indefinida, sim. O núcleo é milhares. Repare, o núcleo do sujeito ele não é preposicionado. Então aqui tem preposição, indivíduos aqui não vai ser normalmente núcleo do sujeito. Mas de fato eu tenho sujeito simples, tá? O arcadismo brasileiro, aí vem a questãozinha de literatura, né? Originou-se e teve maior expressão, gente. Pô, se você estudou só um cadiquinho de nada na véspera, você vai saber que a resposta só pode ser Minas Gerais. O arcadismo brasileiro tem uma ligação total, gigante, com a questão da Inconfidência Mineira, que é em Minas, né? Questão do ouro, etc, etc. Então não tem para onde correr, né, galerinha? Vamos ficar esperto aí. E é assim que a gente imagina que venha na prova. Só se eles fizerem uma mudança realmente conceitual ali do estilo de prova de uma forma muito abrupta. Porque se vocês observarem as duas outras provas que a gente resolveu, duas, é a mesma coisa. E se pegar antes, vai dar no mesmo, tá? Bom, a questão vai até a 12, a prova vai até a 12, tá? Mas teve aquela numeração que acabou encavalando lá atrás, né? Que repetiu 3 e 4 duas vezes, acabou terminando na 10, tá?
Mas o que vale, naturalmente, né, gente, é a explicação e tudo mais. Eu tô devendo pra vocês o meu top 10 e eu tô construindo ele junto com vocês aqui. Eu acho que vocês já têm os palpites, né? Mas eu vou fazer um vídeo só com os top 10 pra vocês aí. Beleza? Beleza? Daqui a pouco eu volto para um próximo vídeo para que vocês possam acompanhar comigo a última prova, a prova 19 e 20. Ok? Um abraço e até a próxima.